Oi, meus amores, bom dia e boa tarde para vocês. Que Deus abençoe. A gente vai iniciar a nossa semana, tá certo? Então, essa semana vai ser a semana dos livros, tá? Para quem tem livro e para quem não tem, a semana das folhas, tá bom? E espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. Nós estamos com saudade de vocês. Vamos começar a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só, essa semana, tá certo? A gente vai ter as aulas do livro, tá? Logo a gente vai acabar o terceiro bimestre, tá certo? Mas aí no decorrer eu vou dizendo a vocês, vou passando para vocês. Então hoje a aula vai ser de português e artes, tá certo? Português e artes. Para quem tem um livro, vai lá e faz as páginas do livro. Para quem não tem, vai na folhinha. Caso aconteça de quando eu falar uma página você não tiver na folhinha, não tem problema não, você pode fazer a próxima, tá certo? Não tem problema nenhum. E na questão do primeiro ano ainda permanece da mesma forma. Quem for primeiro ano me procura que manda a página, né, a foto da página que a gente faz a atividade, tá certo? Então o primeiro ano hoje, português, são as páginas 72, 73, 74 e artes 375 e 376. O segundo ano vai na página 69 e 70 de português, que tem assim, textos que divertem, tá certo? Textos que divertem. Você vai ler aí uma história, tá certo, do papagaio, e em seguida você vai fazer a interpretação, tá certo? Que na realidade é uma piada, tá certo? Essa historinha aqui é uma piada. E tem falando sobre você completar as palavras com as is, os ou os. Mas não é a S, não. É a Z, a EZ, IZ, OZ e o Z. É porque é a mesma pronúncia, tá certo? E na página 70 tem aqui singular e plural. O que é singular? É quando a gente não tem o uso do S. Por exemplo, se eu disser a menina, essa palavra está no singular. Se eu disser as meninas, então ela vai estar no plural, porque eu acrescentei o S, tá certo? Então essa é a página 70. Ainda no segundo ano, você vai lá em artes, na página 455, tá certo? Na página 455, você vai pintar as ilustrações que representam objetos que podem produzir sons fortes. Ou seja, aquilo que faz barulho, que eu consigo escutar muito bem, aí é que eu vou pintar, tá certo? Tem aí um ônibus, tem uma maquita, tem uma nuvem, tem um helicóptero, né? Helicóptero não, desculpa, tem um avião, tem um copo com água, tem um liquidificador, tem um relógio, tem um lápis, tem uma escova e tem uma hélice. Esses aqui você vai observar só os que fazem barulho e você vai pintar, tá certo? Essas são a do segundo ano. O terceiro ano vai colocar na página 69 e 70 de português, tá certo? 69 e 70. Na página 69 do terceiro ano, tem aí para você completar as palavras com G ou J. A gente sabe que eles não têm a pronúncia igual, né? Quando eu falo uma palavra com J, por exemplo, jaca, eu sei que é com J. Mas quando eu falo gato, é com G. Então, a gente só estuda a família do J. Já, gi, jó, ju. Quando vai para a família do G, é diferente, né? A pronúncia é ga, go, gu, gão, gé e gi, certo? E depois vai classificar as frases em afirmativa, é quando eu afirmo algo. Por exemplo, hoje eu fui à escola, então eu estou afirmando. Então, é uma frase afirmativa. Negativa é quando eu nego. Não gosto de comer bolacha, então eu estou negando. É uma frase negativa. Interrogativa é quando eu faço uma pergunta. Por exemplo, você gosta de sorvete? Então eu estou perguntando. Então essa frase é o quê? Interrogativa. E exclamativa é quando eu uso uma admiração. Por exemplo, que dia lindo, o dia está chuvoso. Então eu estou me admirando. Então é exclamativa.
Então, na página 69 é isso. Na página 70 do terceiro ano, é só para você ler. Tem aí um planejamento escrito e revisão e reescrita, tá certo? Então, é só para leitura. Ainda no terceiro ano, vai para a página 466 e 467, tá certo? De artes. Então, na página 466, tem falando sobre esculturas e impressões. E na página 467, tá pedindo para você fazer um desenho, tá certo? Então, para você fazer um desenho de o quê? De um barquinho, tá bom? Você vai fazer um desenho de um barquinho, tá certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha, mas vocês tinham um caderno de desenho em casa, né? Eu lembrei agora. Então, pega o caderno de desenho, quem não tiver, pega uma folha. Vai lá, faz um quadrado, tá certo? Na folha. Depois você vai pegar uma tinta. Se não tiver tinta, não tem problema. Vai lápis de cor, ou hidrocor, ou giz de cera. Da cor que você quiser, da sua preferência, tá certo? Vai pegar um copo com água, se preciso. Se for usar tinta, vai precisar da água. Se não for, não precisa. E aí, você vai fazer um barco, tá certo? Através desse quadrado na folha. Que ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse formato, tá certo? Então, não é necessário trabalhar com a tinta. Se for com a tinta, usa o pincelzinho, faz o barco. Em seguida, limpa ele todo na água, né? E guarda. Se não for trabalhar com a tinta, faz com giz de cera ou hidrocor, lápis de cor, tá certo? Essa é uma arte para vocês fazerem, tá certo? Tudo que vocês fizerem, vocês tirem a foto e mandem para mim, tá bom? O quarto ano vai colocar nas páginas 72 e 73 de português, tá certo? Na 72 fala sobre você completar o quadro com as expressões correspondentes. Por exemplo, o jardim com flores é um jardim o quê? Florido, né? Então, se eu disser lição escolar, é lição de quê? Da escola. Se eu disser cuidados maternos, é o cuidado de quem? Da mãe. Se eu disser rotina do dia, é uma rotina o quê? Diária. Se eu disser, creme dental, é o quê? Creme para os dentes. E se eu disser viagem do mar, é viagem o quê? Marítima. E vai escrever um adjetivo que corresponde ao substantivo indicado. Bondade vem de uma pessoa o quê? Bondosa. Maldade vem de uma pessoa o quê? Maldosa. Então, esse é um adjetivo. Carinho vem de uma pessoa o quê? Carinhosa. E orgulho vem de uma pessoa o quê? Orgulhosa, né? Então, essa é a atividade da página 72 do quarto ano. Na 73, certo? Você vai interpretar o que tem aqui na 72, que é um pequeno textozinho sobre pedestre, né? Você vai fazer a interpretação. E também tem para você substituir as palavras por um adjetivo. Trabalho feito à mão é o quê? Manual. Azul do céu é o quê? Celeste. Salário do mês é o quê? Mensal. Caminho de flores é um caminho o quê? Florido, certo? Então, no outro a mesma coisa, né? Na segunda questão vai completar, certo? Ainda no quarto ano, vai para a página agora 501. Na página 501, tá certo? Então, você vai fazer o quê? Impressão na palma da mão. Aqui é só um texto explicando sobre os registros de quem faz impressão e trabalhos com a mão. É só uma explicaçãozinha, tá certo? Então, vocês que são do quarto ano podem se basear nesse texto, que vai ser lido sobre artes gráficas, impressão gráfica, tá bom? Pode pegar o caderno de desenho e fazer a sua arte se baseando pelo que você está vendo nas gravuras aqui, tá certo? Essa é a atividade do quarto ano. E pra gente finalizar a aula de hoje, vai para o quinto ano, que são as páginas 89 e 90 de português. Na 89,
Você vai escrever os adjetivos no grau superlativo absoluto. Por exemplo, mamãe é carinhosa. Então, mamãe é o quê? Muito carinhosa. Eu vou dar um grau superior ao que a minha mãe é, né? Então, o normal, ela é carinhosa. Mas quando passa para o superior, ela é muito carinhosa. Antônio é um cantor popular. Então, Antônio é um cantor muito popular. Eu vou usar o muito, tá certo? Quando a gente fala sobre adjetivo de igualdade, quando a gente fala para comparar, para igualdade, cada um tem um adjetivo, que é adjetivo de qualidade, de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Por exemplo, Maria é tão bonita quanto Carolina. Então, esse é um adjetivo de quê? De igualdade. Um comparativo, né? Desculpa. Se eu disser, aquela blusa é de tamanho maior que o meu, então eu estou comparando, então, de superior. É superior que a minha, ela é maior. E de inferioridade é quando eu falo, a sala é menor do que o quarto, então é inferioridade. Na 90 do quarto ano, tem aí uma charge, né, que são esses aqui, ó, esses quadrinhos que vem acompanhado de um desenho e um bloquinho com frases em cima. Então, vocês vão ler, tá certo? E vai responder sobre ela, tá bom? A página 90. Ainda o quinto ano vai colocar na página 548 e 549. Na 548, você, com material de pintura, pinte cada quadrado com as cores que você consegue perceber na obra de arte. Para eu saber qual é a obra de arte, eu vou imaginar da página anterior, tá certo? Da página 547, que são várias cores, né? Eu vou imaginar e vou pintar cada quadradinho com a cor que eu imagino. Caso quem tem a folhinha não tenha a página anterior, pode pintar cada quadradinho dessa página que eu falei agora, 548, com uma cor diferente. E aí, na outra página, 549, tá pedindo para você confeccionar um óculos, né? Esse óculos pode ser feito com papel cartão ou até mesmo com papel ofício, né? E aí, você vai desenhar o formato do óculos, né? Quadradinho ou arredondado, você que vai escolher. Vai fazer aquela partezinha, que é essa parte aqui, ó, que sustenta, né? Da orelhinha aqui. Em seguida, você vai recortar e vai mostrar para a tia Lielma, tá certo? Caso você construa, que na realidade é para você construir, tá bom? E se você não conseguir fazer ele para você mandar para mim, mostrar para mim você fazer, não tem problema, pode desenhar também no caderno de desenho, tá certo? Contanto que vocês façam, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Mas antes de eu terminar, vejam só. Essa semana, né, de hoje, dia 5, até sexta-feira, ó, hoje é 5, amanhã é 6, quarta é 7, quinta é 8 e sexta é 9. Então, do dia 5 até o dia 9, todos os dias, tia Lielma vai falar uma coisinha diferente sobre o dia, que é essa semana da criança, né? Semana que vem, dia 12, é o dia das crianças. É claro que todo dia é o dia das crianças, mas a gente sabe que tem uma data específica, né? Que é para homenagear vocês. Então, cada dia, quando terminar a aula, que tia Lielma fizer a aula, eu vou pedir uma coisa para vocês. Hoje, eu peço que quando vocês realizarem a atividade de vocês, se possível, vocês vão gravar um videozinho falando pra mim, não, mostrando pra mim qual é o seu talento. Qual é o seu maior talento, né? Tem várias formas de a gente mostrar o nosso talento. Às vezes a gente mostra o nosso talento estudando, fazendo uma leitura, brincando, fazendo uma arte, fazendo um desenho. Qual é o seu maior talento? Fazendo um exercício. Cada um tem um talento, né? Então, eu quero que vocês gravem um videozinho mostrando qual é o seu maior talento. O maior talento de vocês, que são as crianças, tá certo? Então, pede a ajuda do papai e da mamãe, se caso tiver uma dificuldade, grava um videozinho e manda pra tia Lielma qual é o seu talento, tá certo? Então, fiquem com Deus, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo bem grande, até amanhã.